E a expressão, e a palavra expressão, na verdade, né, do ano de 2019, eleita pelo dicionário Oxford, foi Climate Emergency, que também é conhecida como emergência climática. Tá feliz, Greta? Satisfeito, Salles? E entre os cancelados do ano estão os emojis com conotação sexual. Pêssego, berinjela, pepino. Satisfeito, João? Para diminuir as indiretinhas sexuais, Facebook e Instagram resolveram acabar com a feira da galera. Essa vigilância do nosso vocabulário é um exagero do politicamente correto? Ou tem hora que é realmente importante dizer, meça suas palavras, meu parça. Qual que é a palavra do ano para você, que define esse ano? M-Soda? Caralho, vai começar bem comigo, parça. É, tô. Esse dólar tem que ir. 2019, sofrido. Sofrido. Sofrido, acho que foi um ano sofrido, mano, um ano cansado. Palavra, Luiz. Bom, eu gosto de uma palavra que fez muito sentido para mim esse ano, foi encontro. Encontro. Não porque eu fui a Fátima Bernardes, mas porque eu encontro 8 vezes. Mas porque o encontro, ele salva um pouco a gente dessas berinjelas, dessas emergências e tudo mais. A rede social virou um lugar de não debate, definitivamente. É um monte de bloco, de texto, de gente que não se escuta. E o encontro, ele traz um conforto, mas essa é um uma palavra que atravessamento. você gostaria que existisse. Não, eu botei em prática, assim. você- Eu fui pra você. Pra você, pra mim. pro mundo. Ah, não, assim. pera aí, então que eu vou pensar na minha Não, palavra não, de mas novo. aí Eu você fui falou pela regra, certo. então não me mais mandaram as assim, regras, mas o entendeu? que define esse mundo de hoje em 2019? O ano, esse ano? 2019. É. Uma merda. Pronto, é isso que você queria? Chegou pertinho do lugar que eu tava. João, tem alguma? Cara, eu acho que esse ano foi um ano... a palavra que eu usaria, eu acho que é intolerância. Eu acho que foi um ano bem intolerante, assim, de todas as partes. Assim, as pessoas estavam com uma dificuldade... Eu acho até que está melhorando. Nesse final de ano, eu acho que as pessoas estão cansando de não se tolerar e estão vindo para uma... Porque a gente passou um ano inteiro brigando. Sim, as pessoas com inclinações diferentes brigando, ninguém querendo se ouvir, a dificuldade em estabelecer o solo comum completa, né? Ninguém querendo, partindo do princípio que todos nós queremos uma vida melhor para todos nós. E eu acho que a gente passou o ano de ouvido fechado, de olho fechado, e não tolerando qualquer diferença. E esse é o caminho mais reto para a destruição do que a gente quer construir. Não se comunicar, não conversar, não interagir. E eu vou dizer a palavra que eu quero que vá para 2020, que é comunicação, conversa, que é encontro. Encontro é bom. Francesco ali. Eu acho que é uma palavra que vem, na verdade, de 2018 e entra em 2019 com tudo, que é democracia. Em 2018 se discutiu muito, saíram vários livros, assim. Verdade. Foi, sem dúvida alguma, a palavra do vocabulário político. E a política é a palavra da nossa vida social hoje. Eu adorei o que o Lobenco falou, assim. Eu penso muito nisso também. Eu acho que o encontro presencial salva muito. As sociedades estão muito estressadas, em larga medida, por rede social, assim, porque a coisa do Sartre, o inferno são os outros, assim, a rede social você vive no conflito. Você está o tempo todo lidando ali com alguma coisa que você não quer ver, aí isso faz com que você vá para a bolha. Então fica essa alternância de bolha e agressão ao que não é bolha. E o presencial salva, que você vai para o campo do afeto, do imediato, onde as pessoas estão querendo viver, cara. Porque as pessoas querem viver, elas querem ser alegres, elas querem ser felizes. E ali na coisa da rede social é uma loucura. Mas, enfim, a minha palavra seria democracia. Na rede social tem um falso debate, que é esse, o de blocos. E só pessoalmente, na experiência de presencial, você tem um atravessamento que te induz, inclusive, a ser muito mais generoso e compreensivo quando você olha no olho de quem discorda completamente de você. Você mede as palavras. Você mede as palavras, tem um ser humano na sua frente. Essa palavra, expressão de 2019, eu acho bastante bem percebida pela Oxford. E o Brasil colaborou muito para essa palavra estar em destaque, né? Quer dizer, Sim, isso. a Amazônia, até o óleo nas praias, mas as queimadas, o que foi dito, a forma com que o país
não tomou nenhum tipo de atitude inicialmente, como ignorou, como fez falsas acusações, fez com que o mundo parasse para prestar atenção. E o mundo agindo e reagindo de forma correta, e muitas vezes também não, mas como o Brasil chamou atenção para isso. Né? Foram 2 tragédias no final das contas, né? A primeira tragédia é o derramamento de óleo em si, né? E teve Brumadinho também. Não, mas essa... E acho que a segunda, baseada nessa, é o tempo e o descaso mesmo de não tomar isso como uma prioridade desesperadora, né? Como o nosso pior ficou exposto, né? De forma tão obscena. A nossa incapacidade mesmo e inclusive vulnerabilidade, né? Porque vários líderes e várias pessoas percebendo essa incapacidade tomaram uma iniciativa de interferir no país, que é uma coisa terrível também, né? Então a gente fica absolutamente vulnerável nesse campo. Agora, essa coisa de usar as palavras, também a gente pode ir para um outro debate, que é palavras canceladas. Cancelamento talvez seja uma boa palavra, mas que palavras são essas proibidas de serem ditas porque não fazem mais sentido, porque eram preconceituosas, mesmo até as palavras as pessoas não entendendo de onde vêm as palavras. Porque volta e meia, por exemplo, denegrir, que não pode falar... As pessoas não entendem, mas por que não pode falar denegrir? Não, isso é racismo, eu falar denegrir? As pessoas não compreendem isso. Isso é mimimi? Não, acho que... Posso, Emicida? Oxi! Ele olhou pra você assim, eu vou roubar, tá? Não, meu parceiro, eu não tô com esse distintivo aí. Já foi pra você, eu já puxei pra cá, porque eu acho importante, antes de tudo, entender Pegando o lugar de fala, né, Francisco? Pois é, entender Aí, esse lugar de fala é meu. Pode usar, moleque. Galera, é o poder. Eu acho importante entender o fundamento. O fundamento não é mimimi, o fundamento é um fundamento muito pertinente. O fundamento é o seguinte: a língua é um campo de luta política. Por quê? Diferentemente do que se pensava muitos séculos atrás, a língua não é um instrumento neutro, transparente. A língua é um lugar cheio de coisas. É por onde passam os preconceitos sociais, os valores. A língua ela existe antes de qualquer sujeito. Quando um bebê nasce, começa a falar, ele entra na língua. Entrar na língua significa entrar na cultura, na sociedade como ela é. Ou seja, você entra na língua, você começa a repetir todos os preconceitos da língua. Ora, o que sustenta a hierarquia social? O que faz com que brancos sejam hierarquicamente considerados superiores a pessoas negras, heterossexuais, a não heterossexuais, né? Etc. e tal? Os preconceitos. E o lugar de origem deles e onde eles se transmitem é a língua. Então, e quase sem se perceber, né? Eles vão se perpetuando. Antes dessa nova rodada de movimento identitário, porque houve, evidentemente, o movimento identitário existe pelo menos ao longo do século XX todo, diversas ondas, né? Nenhuma tinha trazido uma consciência tão forte do papel da língua nos preconceitos sociais. Então eu vejo algumas pessoas assim que criticam o politicamente correto, que já é uma expressão ruim para mim, assim, e criticam especialmente essa coisa da língua, como se fosse uma espécie de nominalismo mágico, como se fosse uma crença de que mudando a língua muda a realidade. Pois bem, mudando a língua muda essa realidade. Sim. Porque a realidade ela é escorada na língua. Não, Cada hora que alguém fala viado, preto, filha da puta, você está sendo heteronormativo, racista, misógino, né? Então, mudar a língua muda. Não, e as pessoas têm uma coisa... Dá um orgulho dar o lugar de fala pra esse moleque. Tem que usar bem, senão é cancelado. É engraçado que as pessoas também... É muito engraçado que as pessoas, em geral, aquela lá que a gente estava falando no primeiro bloco, que já estão acostumadas com o privilégio e com não precisar pensar, não precisar mudar, falam coisas do tipo, mas é o português, eu vou mudar a língua portuguesa? Vai. Sim, pois é. Vai. Você falava voz mecê um tempo atrás. A sociedade e a língua vão mudando juntos. É porque é um tipo de argumento que as pessoas usam muitas vezes. Mas, por exemplo, até acho que a gente falou outro dia assim, sim, mas se ele é homem, virou mulher e agora namora com homem, como é que eu vou explicar? Vai explicar pra quem, filho? Não precisa explicar nada pra ninguém, não deixa o cara fazer o que ele quiser. Entende primeiro, né? Porque você não entendeu nada. Mas tem essa coisa, e é importante que as pessoas que têm os cacuetes desde sempre, que são homofóbicos, racistas, sejam constrangidas
e sejam tolhidas de falar certas coisas. Ou, se querem falar, que lidem com as consequências. Mas é importante porque eu acho que nesse caso, como em outros também, são pequenas ações, como, por exemplo, um sujeito que solta uma piadinha racista, homofóbica, como eu, por exemplo, outro dia a gente veio aqui um convidado, eu fiz uma brincadeira absolutamente homofóbica. A gente vai fazer, às vezes. Mas é importante que a gente pense e trabalhe para não fazer. Isso. E se olhe e entenda que a gente pode até ser que erre, mas erre tentando acertar. E essas pessoas que são constrangidas, elas vão pensar 2 vezes, elas vão falar sobre isso e é o princípio da mudança. Acho que tem sim. Você falou uma parada muito louca, assim, usando você mesmo como exemplo nesse episódio aí. Existem 2 comportamentos quando a gente chega num lugar como esse que o Fábio abriu o discurso aqui, tá ligado? Existem as pessoas que podem incorrer de usar uma palavra que é ofensiva para você, para mim, para você de alguma maneira, e isso pelo desconhecimento, porque eu acho que a gente trata desses assuntos mal e porcamente quando a gente está no coletivo, sabe? Então é por isso que a gente chega num lugar como esse que a gente está hoje. A gente nunca refletiu sobre a forma como a gente lida com o outro. O outro sempre foi um abismo pra gente, sabe? E aí eu acho que na esteira desse desconhecimento, mano, é muito importante que a gente saiba entender quem cometeu um equívoco pela inércia, pelo fato das coisas sempre terem sido assim, e quem realmente tem aquela convicção e acredita que, por exemplo, um rapaz homossexual é um ser humano menor, sabe? Acho que essa diferenciação ela é muito importante para que a gente não coloque tudo no mesmo balde e acredite que única e exclusivamente a gente é o paladino da moralidade no século XXI. Sabe? Porque a consciência é uma construção, né? E Sim. também a gente... eu, pelo menos, me coloco a serviço dessa construção para qualquer pessoa que queira aprender comigo e queira se desconstruir no seu preconceito e tudo mais. Tem muito um questionamento também, mas você chama o outro de viado e eu não posso. Na verdade, eu estou tirando de você esse termo que não lhe pertence, me apropriando dele para que a gente possa avançar, entendeu? Mas, não, na verdade eu tenho uma postura que é o outro lado da parada. Eu nem me coloco nessa função de poder ensinar as pessoas, assim, acho que eu me coloco muito mais na função da pessoa que vai fazer uma merda, tá ligado? Porque eu vou, porque eu vou, porque não, já humano, sacou? Mas é que eu acho importante, por exemplo, eu e Fábio, a gente tá sempre junto, a gente se policia entre si. Por exemplo, outro dia eu lembro que eu falei índio, ele falou indígena, por exemplo. A todo momento, por exemplo, eu tenho uma mania terrível que é falar, neguinho foi. Você é carioca, né? Isso é uma coisa carioca. Mas em geral, e eu não falo, em geral de alguma forma, pejorativo. Até ele estava lendo um artigo que ele falou, pode-se dizer que é uma coisa de carioca, mas em geral, neguinho fez uma merda. Neguinho encheu a cara. Agora, neguinho tem casa em Búzios, em geral não... Quer corrigir? Quer fazer o exercício da correção? Toda vez que você falar, repete com branquinho. Não funciona. Agora, é isso, a pessoa para de falar na hora. Acabou, neguinho. Outro dia eu tentei substituir o neguinho e saiu um galera. Galera era onde ficavam os escravos nas embarcações antigas, né? Então, Olha. Manobrou e caiu no mesmo lugar. É muito, assim, curioso ver o ataque de hétero louca que dá quando a pessoa... Mas aí eu falei a vida toda e agora quer mudar. E como é que eu falo agora? E eu chamava e vai ser. Eu falo, tá, como é que é? Como se chama? É o universo? Agora não é mais universo, gente. Então, porque é multiverso. Vai ficar chamando de universo? O moço falou que é multiverso. Vai ficar também? Nervosa? Não, caralho. Fala, muda. Sempre foi universo. Sempre foi universo. Agora o cientista veio Einstein e fala que é multiverso, que é relatividade. E aí você muda. Essa conversa não terminou. Comentando aqui embaixo, você entra no papo também e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe. Ele avisa quando um vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.